Fala pessoal, tudo bem? Então vamos fazer aqui mais um tutorial que eu prometi para vocês, que é o item 14 da nossa lista passo a passo, né, que é revisar configurações em geral, desabilitar a aplicação de recomendações automáticas e proceder à verificação do anunciante. Tá? A verificação do anunciante eu não vou poder mostrar todos os passos aqui agora, mas geralmente uma verificação simples, né, se vocês não mexem com nenhuma área restrita aí que o Google considera, né, que seria, por exemplo, empréstimos, financiamentos, né? Mexe com dinheiro já começa a complicar um pouquinho mais, né? Algumas questões relativas à saúde às vezes acaba caindo também, né? E outras atividades aí que ele considera mais problemáticas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz essa configuração, tá? Essa revisão, na verdade, tá? Aí, né? Aqui a gente está, por exemplo, em campanhas, visão geral, é a visão inicial que a gente tem quando a gente entra no Google Ads, tá? Então aqui geralmente tem uma série de observações, tem gráficos e tal, então a gente consegue ver as situações aqui. A gente está com o exemplo que a gente fez dos consórcios aqui ativo, então ativo não está selecionado, né? Mas como a campanha não está ativa, ele está dando algumas mensagens aqui, também para a gente não é isso que importa agora. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui, logo abaixo, ó, de visão geral, a gente tem recomendações. Tá? E aí o que acontece? O Google quer facilitar a nossa vida, entre aspas, tá? Porque ele acha que se a gente tiver se a pessoa não tiver muita familiaridade, tiver um monte de coisa automatizada, ela vai ter mais facilidade para fazer os seus anúncios, tá? O que acontece? Tem duas questões aqui nessas recomendações, tá? A primeira delas, a maior parte das recomendações automáticas vão mais atrapalhar do que ajudar, tá? Então, assim, na dúvida, não executa a atualização automática que ele está dizendo, e vem aqui e configura para ele não fazer quase nada automaticamente, né? Como é que eu faço para fazer isso? Bom, eu estou com a campanha selecionada aqui, então ele não abre aqui a possibilidade de eu configurar a parte das automações, tá? Então vou deixar todas as campanhas, ó, e ele aparece o botãozinho aqui, aplicação automática, eu clico nele, tá? E aqui eu vou deixar só 3 opções, via de regra, assinaladas, tá? Então, usar rotação de anúncios otimizada, eu vou deixar. O que acontece aqui? Se eu tiver vários anúncios para determinada palavra-chave, ele vai pegar e vai focar nos anúncios que estão tendo maior desempenho, tá? Os outros aqui vou deixar tudo desabilitado, por exemplo, remover palavra-chave redundante, não veiculadas, em conflito. O que acontece? Ele pode ter uma determinada interpretação das palavras-chave e pode acabar tirando palavras-chave que são importantes para ti, tá? Ou então ele pode acabar, se eu deixar aqui no Amplie seus negócios, ele tem a possibilidade de adicionar novas palavras-chave automaticamente, ó. Então ele pode adicionar novas palavras-chave que não vão te ajudar, que vão só te atrapalhar, tá? Então eu deixo aqui, nessa primeira parte do mantenha seus anúncios, só usar rotação de anúncios otimizada, tá? E aqui nessa segunda parte de amplie seus negócios, desabilita tudo, tudo, tudo. Só deixa aqui, ó, definir aqui, ó, definir lances mais eficientes com a estratégia de maximizar conversões, que é a estratégia que a gente está utilizando, tá? E definir lances mais eficientes com a estratégia de lances maximizar conversões usando o CPA desejado. O que é CPA? CPA é o custo por ação. A ação que eu quero é o clique no botão do WhatsApp, né? Seria equivalente ao meu custo por lead, porque o cara clicou no botão do WhatsApp, em tese ele está virando meu lead, né? Então seria equivalente ao custo por lead, tá? Ele vai tentar trazer lances mais eficientes com essa estratégia de maximizar conversões, usando uma meta de custo por lead, no caso eu estou traduzindo aqui o que ele está escrevendo, tá? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai tentar fazer lances mais eficientes dentro dessa estratégia de maximizar conversões e tentando observar a nossa meta de custo por lead, tá?
Então são as 3 coisas que a gente vai deixar habilitado, o resto tudo deixa desabilitado aqui, porque acreditem, vai ser melhor para vocês. Então salvar e salvar, tá? O resto tudo desabilita. Volta aqui para as recomendações, tá? E aí vocês vão ver que aqui está cheio de recomendações, tá? Tem muita recomendação. Até não tem tanta, tá? Mas tem algumas. Então, assim, ele vai te dar uma série de avisos aqui, entre aspas. E isso vai voltar, tá? A hora que vocês desabilitarem algum deles aqui, da semana que vem vai ter de novo, aí vocês vão ter que desabilitar de novo. Infelizmente o Google ele fica repetindo as recomendações que não são legais, tá? Como essa aqui, por exemplo, ó, tá? De criar uma conta no Merchant Center, né, para colocar uma campanha Performance Max. Para nosso tipo de negócio, para a campanha Performance Max não, via de regra, não performa legal, tá? Então isso aqui é uma coisa que não faz sentido algum para nós. Então aqui eu clico nos 3 pontinhos de dispensar tudo e dispensar, tá? Eu faço isso com todos, tá? Aqui como a minha campanha não está ativa, não devo ter, deixa eu ver, não devo ter o percentual de otimização, tá? Tem aqui a pontuação de otimização, mas ele deve estar vinculado, ele não está aparecendo para nenhuma campanha, porque elas estão todas desativadas, tá? Deixa eu ver se eu consigo ativando aquela lá, de consórcio. Deixa eu ver se eu consigo que apareça ali. Consórcio está aqui, ó. Deixa eu ativar ela para ver se aparece a percentual de otimização. Não apareceu, tá? Porque está tudo desativado mesmo, tá? Então, vou manter inativo, vou manter pausado, tá? Mas vamos voltar lá para as recomendações, tá? E essas recomendações aqui, a maior parte delas não vai fazer muito sentido, tá? Aqui ele está me dando recomendações de palavra-chave, ó, inclusive com relação àquele tema lá do consórcio, tá? Essas recomendações de palavra-chave eu recomendo sempre olhar com um pouquinho mais de carinho, tá? Mas as outras em geral não vão ajudar muita coisa, tá? Então vou dispensando aqui, ó. Dispenso aqui. Aqui está sugerindo colocar, ó, os parceiros de pesquisa. Não façam isso, tá? Então dispensar, tá? Aqui tem coisa que está por fazer lá nas campanhas, nas configurações de conversão, mas como essa é uma conta que eu uso mais para fazer essas demonstrações, eu não vou entrar muito no mérito. Site link é uma coisa que pode ser interessante às vezes, porque junto com o anúncio, como está aqui, né, o exemplo, ele aparece outros links embaixo, né, que podem ajudar a trazer cliques, né. Então, esse aqui às vezes é interessante, tá? Mas eu vou dispensar também. À medida que vocês forem dispensando aqui, se vocês tiverem campanhas ativas, vocês vão ver que a pontuação de otimização vai aumentando, tá? Então ela pode chegar até 100%. Nesse caso de adicionar novas palavras-chave, ó, vou olhar recomendações, porque daí tem que olhar uma a uma, tá? Então, tem algumas aqui que não vão fazer muito sentido, né? Então deixa eu ver se tem algum caso aqui. Não, porque tá todos de imóvel, né? Então a gente fez um anúncio para imóvel mesmo, tá? Então pode ser que algumas das palavras-chave aqui fizessem sentido. Mas aí tem que ver o que eu coloquei lá, para ver se não vai ser redundante, em primeiro caso, em primeira situação, e se não vai ser uma coisa que vai atrapalhar, né? Por exemplo, se eu pegasse a consórcio residencial com a correspondência ampla e acrescentar, eu provavelmente vou estar esculhambando minha campanha, porque eu já fiz ela com correspondência de frase, né, para ficar um pouco mais restrita. E quando eu faço correspondência ampla, ele aceita qualquer coisa relacionada ou com consórcio ou com residencial, e aí a coisa pode ficar feia, tá? Então, geralmente, eu olho com muito critério essas palavras que ele sugere, mas eu dou uma olhadinha assim, tá? Aqui eu vou dispensar tudo, não faz sentido para mim, porque é só um teste que a gente está fazendo. Então, ó, fiquei sem nenhuma recomendação aqui. Esse aqui é o ideal, vocês não precisam ser neuróticos com isso, mas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é bom ir lá dar uma limpadinha, porque isso aí pode ajudar vocês provavelmente no desempenho de campanha,
tá? Então já fizemos aqui a configuração da aplicação automática, já fizemos aqui a dispensa das recomendações que não eram necessárias, tá? Vamos dar uma olhadinha nas configurações da conta. Aqui em ADM, o que é interessante vocês olharem, tá? Dá uma olhadinha nas configurações da conta, preferências e acesso e segurança. A gente vai passar por esses itens agora. Então, a conta está ativa. Aqui, contato de proteção de dados, que é coisa da LGPD, essas coisas assim. É interessante botar, se não tiver na conta de vocês, vocês botem alguém, tá? Aqui não precisa botar nada. Aqui o fuso horário, se eu não me engano, é uma configuração que a gente não consegue mais mexer, então é importante na hora de criar a conta que você coloque o fuso horário certo, tá? Senão ele vai ficar sempre errado. Codificação automática, sim, aqui coisa de página. Tracking a gente não vai configurar aqui. Call reporting também não. Negative keywords, aqui para palavras-chave negativas, tá? O que acontece? Eu posso botar na conta que daí vai valer para todas as campanhas, mas eu posso ter campanhas que uma palavra-chave não é importante, então eu teria que negativar, e para uma outra ela pode ser importante, né? Então, por exemplo, o cara atua com, que nem tem um cliente, e que ele até participou do workshop ali, né? Planejamento tributário e contabilidade. Então pode ser que para contabilidade alguma palavra seja importante, para direito tributário não, né? Então se a gente colocar aqui no nível de conta, a gente está esculhambando um pouco isso, né? Então eu geralmente não uso aqui as palavras-chave negativas, eu uso a nível de campanha, tá? Exclusão de IP, então, eu tenho aqui na minha empresa, muita gente fica fazendo teste, não sei o que, com os anúncios, e eu tenho IP fixo, então eu posso excluir o IP da minha empresa aqui para não ser utilizado nas... Eu posso excluir o IP aqui para ele não ser contabilizado, né, nos acessos, cliques e tudo mais, tá? Auto-aplicar, né, quando a gente tem as recomendações automáticas, então ele está usando só as 3 que a gente configurou agora, tudo certo, tá? Lead, fórmula e termos, tá? Então, estão pegando dados de lead, é interessante dar um aceite aqui e salvar, tá? E aqui a gente não precisa alterar nada, a princípio está tudo certo, tá? Isso aqui é para criação de públicos específicos para ação de conversão, né? Então a gente, por enquanto, não vai usar isso aqui. Preferências, idioma, formato de número, tá? Então, no princípio, tudo certo, nome da conta, fuso horário. Ó, para gerenciar sua conta em outro fuso horário, crie uma nova conta, né? Como eu falei antes, não tem como alterar o fuso horário. Então, na hora de criar a conta, cria já com o fuso certo, tá? Recomendações para sua empresa, são as recomendações aquelas que a gente viu, né? Eu posso até desligar isso aqui, só que daí eu desligo todos, tá? Então não deixo desligado, mas pode ser desligado, tá? Dados de contato, tá? Aqui as coisas de LGPD, né? Termos do anunciante aceito, né? E procedimento política de Google Ads para suspensão. Então são coisas mais da política deles e das regras, tá? Acesso e segurança, aqui são as pessoas que têm acesso à tua conta, né? Então sempre olha se não tem alguém estranho aqui, né? Alguém que não deveria. Se tiver, remove o acesso, tá? Aqui os administradores, aqui não tem ninguém, porque só a minha conta foi eu mesmo que criei, então eu sou já o administrador, tá tudo certo. Aqui o que eu tenho para dizer para vocês de importante essa verificação em 2 etapas, deixa ativado, tá? Isso às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que confirmar no celular que está acessando a conta, quando vai fazer alguma alteração importante, tá? Do tipo, vou aumentar o orçamento da campanha, né? Vou criar um anúncio novo, às vezes ele pergunta isso aqui, tá? Ele pede no celular uma verificação se é eu mesmo que estou fazendo, tá? Então é uma coisa importante de ser deixado ativo, tá? E aqui em domínios permitidos, tá? É interessante deixar, por exemplo, o meu domínio é
alcanceseucliente.com.br. Então é interessante botar aqui esse domínio, tá? Porque só pessoas com esse e-mail vão poder acessar essa conta daí, tá? Com o e-mail desse domínio, mais nenhum outro domínio, então, tá? Aqui em faturamento também tem algumas questões importantes, tá? Um resumo aqui, ele vai trazer já um linkzinho direto para reabastecer a conta, se for necessário, tá? Então tá aqui, por exemplo, ó, fundos disponíveis 0. Esse cartão meu não tem mais, né? Não existe mais. Mas aqui eu poderia adicionar fundos, né? Se ele tiver configurado manualmente para fazer isso, que é o caso aqui, né? Ou ele pode estar configurado para fazer automático. Aí quando terminar ele já vai recarregar, tá? Aqui tem um histórico de todos os meses, né? Se tiver já faturamento, ele vai mostrar aqui toda a movimentação, né? E pode trazer para vocês, né, algumas informações aí sobre o funcionamento da conta. Aqui em documentos, né, vocês podem ver as notas fiscais do Google, se vocês quiserem emitir e mandar para o contador, só entrar aqui, dá para baixar, tá? Formas de pagamento, se eu não tenho cartão ainda cadastrado, eu recomendo que vocês façam sempre cartão de crédito, né? Pelo menos até a partir do momento que vocês saibam que a conta está sob controle, né? Porque se vocês configuraram certinho o orçamento, tudo certinho, ele não vai extrapolar, tá? Então o Google é bem comportadinho nisso aí, com as campanhas que a gente fez aqui, tá? Então pode botar o cartão de crédito sem medo, se está tudo configurado certinho, vai dar tudo certo, pode confiar, tá? Eu vou aqui em configurações antes, e depois eu vou ali em cima em verificação do anunciante para explicar essa parte que pode ser um pouquinho mais complexa, né? Então, formas de pagamento, né? Eu tenho aqui como configurar, ó, e trocar de manual para automático, tá? Então, ó, mudar para automático, aí o cadastro, tem o cartão cadastrado já, ele já vai fazer automaticamente, tá? Na verificação do anunciante, o que acontece aqui? O Google quer ter certeza que ele está mostrando anúncios de fontes confiáveis aqui, tá, para as pessoas. Então, eu tenho aqui a verificação do anunciante. Geralmente ela tem 2 etapas, tá? Nos mais simples, casos mais simples eu confirmo aqui as informações básicas, tá? E aí, já, às vezes, não é sempre, vai ter um segundo passo que eu tenho que mandar algum documento para lá, pode ser o cartão do CNPJ, alguma coisa desse tipo, tá? Em algumas situações um pouco mais complexas, como eu falei antes, no caso de financiamento e empréstimo, tem que fazer uma verificação externa com um terceiro, tá? Então, esse especificamente pode ser um processo um pouco mais complexo, tá? Se vocês precisarem de ajuda com isso também, podem me chamar, tá? Mas a princípio são essas verificações, no mais, se tiver tudo certinho, eu posso vir aqui, né? Estou com saldo, tudo direitinho, já está tudo pronto, já olhamos os anúncios, tudo mais, né? Eu posso vir aqui, então, pegar o meu anúncio, a minha campanha, na verdade. Aí eu posso vir aqui, pegar minha campanha, ó, tá aqui, e ativar ela. É só clicar aqui, clicar no botão verdinho, tá ativa, vai começar a rodar, tá? Isso aí pode levar algum tempo para começar a aparecer, tá? Mas assim que tiver tudo certinho, ele já começa a aparecer, já começa a vir os números aqui de impressões e tudo mais, certo? Qualquer dúvida que tiverem, podem chamar.